Olá, gente! Tudo bem com vocês? A paz. Hoje nós vamos trazer uma mensagem falando sobre Paulo no capítulo 7 de Romanos e sobre Paulo no capítulo 8 de Romanos, fazendo uma diferenciação, uma comparação. Paulo trazendo dentro da mensagem uma teologia, da lei no 7 e depois uma teologia da graça no capítulo 8. Você que está no 7 precisa avançar para o 8. Esta é a reflexão que nós queremos trazer neste dia de hoje. Senhor nos dá graça, nos abençoa, nos direciona para levar uma mensagem que gere a fé verdadeira. A fé genuína, a fé que nos faz ser uma nova criatura, a fé que nos faz, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, nascer de novo, a fé que nos regenera, que nos faz viver em novidade de vida, debaixo da graça, da obra perfeita de Cristo. Amém? Então, que a palavra nos dê essa sabedoria. Se não me engano, é no capítulo 5 de Romanos, os judeus, eles questionam Paulo, que também era judeu, e Paulo fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles respondem: então pequemos mais para que abunde mais ainda a graça. Então Paulo responde da seguinte maneira: eles responderam dentro do capítulo 7, não é isso? Responderam, e Paulo responde dentro do capítulo 8. Paulo diz assim: como é que nós, que morremos para o pecado, viveremos ainda nele? Então é preciso que nós entendamos e recebamos e façamos parte, e nos apropriemos de tudo que Cristo fez, de toda a obra de redenção, de salvação, de libertação, porque a lei, ela nos apresenta a graça, e a graça, ela, no cumprimento da lei, ela nos torna justos, nos faz justiça de Deus em Cristo, e é preciso que nós entendamos isso para que nós não nos tornemos apenas meros religiosos. Então, você nasceu de novo? Você creu na obra de Cristo, na sua perfeita obra no Calvário, na ressurreição? Você recebeu o Espírito Santo? Você é corpo de Cristo? Você é uma nova criatura? Você vive em novidade de vida? Porque tem muitos cristãos que ainda não entenderam o que é essa obra redentora no seu perfeito cumprimento. E a minha ideia hoje é tentar esclarecer um pouco isso e trazer esse aprendizado para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez um amigo meu falou que foi visitar uns irmãos e chegou lá, todos estavam em orgias, bebedices, se drogando, não é isso? E quando ele entrou, eles abriram a porta para ele entrar e ele se escandalizou com aquela cena, com aquela situação. Pessoas que se diziam cristãs, e ele perguntou: o que é isso? E um dos irmãos respondeu assim: isso é a graça. E eu digo para você que isso não é a graça. Isso é um total engano e desconhecimento do que é a graça. Amém? Então é preciso que nós entendamos. Eu sempre tenho dito: onde tem a graça, tem o resultado da graça. Senão, não tem graça. Então, Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala da seguinte maneira, comparando Paulo aqui com esses cristãos que ainda não entenderam o que é a graça. Claro que Paulo, ele entende perfeitamente o que é a graça. Ele era objeto dessa graça, não é isso? Dessa maravilhosa graça. Ele quer apenas trazer o quê? Um entendimento teológico da dispensação da lei, e no 8 ele traz o quê? A plenitude com a obra redentora de Cristo e a sua graça. Então, no verso 7, 8 e 9, cadê a escritura? Está na mão.
a escritura, que eu esqueci de pegar. Romanos 7, o verso 7, 8 e 9, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aqui no verso 7, 8 e 9, Paulo está falando o quê? A culpa é da lei, a culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é da graça, a culpa é do ambiente, a culpa é do outro, a culpa nunca é minha. Sempre tem uma desculpa, sempre tem a vitimização, sempre tem a acusação. Claro que não é Paulo está falando, não, Paulo não está falando dele, Paulo está citando aqui a teologia do versículo 7, dentro da perspectiva da escravidão da lei. E aqui o verso 10 diz assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E o 11 diz o quê? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, no verso 10, Deus é responsável. Ele criou a lei que me condena. Olha aí, a acusação, a vitimização. Fugindo da responsabilidade, fugindo das suas decisões e escolhas livres. E no 11, tentando se justificar, o pecado é mais forte do que eu, não tenho escolha. Deus me fez fraco, imperfeito. O verso 12 e 13. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o verso 12 e 13. Questiona com a voz da serpente: porque Deus me fez algo aparentemente bom para me matar? Olha aí, ó, questionando a lei santa, perfeita e boa de Deus e o que ela causava. Só que a lei não causava nada. Nós é que causamos o mal a nós mesmos pelas nossas próprias escolhas. Porque Deus disse que não tocais, não desobedeceis. E nós, consciente, livremente, desobedecemos. Entendeu? O verso 14 e o 15 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Aqui no 14 e 15 ele diz o quê? Eu sou escravo do pecado. Se coloca mais uma vez como vítima, para uma desculpa, uma justificativa, para continuar praticando o pecado. Caído, vendido, sem salvação, em cegueira espiritual, não assume que desobedeceu, não assume a responsabilidade, não assume o erro, não assume a culpa. O verso 16, 17 e 18. Louvado seja Deus, que belo estudo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha aí, verso 16, 17 e 18, não é isso? 16, 17 e 18. Agora ele enaltece a lei para que não seja responsável por continuar pecando. E continua pecando livre e consciente do mal. Olha aí, a mente cauterizada, mas nunca assumindo a responsabilidade. Então ele já começa, antes ele culpava Deus e a lei, e agora ele já enaltece a lei, olha, aqui no capítulo 16, 17 e 18, sempre tentando
se justificar. Isso aí é a voz da serpente, gerando engano, gerando mente cauterizada, gerando a mentira. Aquele que procurando uma desculpa para se justificar e continuar numa vida de pecado. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. E para encerrar, o 19, do 19 ao 23 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é isso? E a conclusão aqui no 19, no 24 e no 25. O 19 a 23, ele assume que está dominado, está tudo dominado. Ó, que até tenta fazer o bem, mas acaba sempre fazendo o mal. E a culpa não é dele, é da sua fraqueza. A culpa sempre é de Deus. Outra vez a voz da serpente. E a conclusão, o 24 e o 25, ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha aí, ó. Nessa situação, nesse modus vivendi, ele se encontra desesperado e pede socorro. E ele encontra o quê? A graça. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou da lei do corpo, do pecado e dessa morte. Não é isso? Então, é essa reflexão. Que muitos que estão ainda vivendo o quê? Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Conhece a religião, vive uma vida de religioso, pratica o culto de si mesmo, tenta se justificar nas obras, no cumprimento da lei, e ninguém consegue cumprir a lei, ninguém é justificado por obras da lei. A força do pecado é a lei. Vive tentando praticar a justiça própria, enaltecer suas obras, praticando o culto de si mesmo, vivendo no engano, na ilusão, ouvindo a voz da serpente, tentando se auto-justificar, tentando desculpa para continuar uma vida de engano e de mentira, e acaba fracassando, acaba desesperado, mas tem uma saída. A cruz, a graça, a ressurreição, a vida, a obra do Espírito Santo. Como viveremos nós ainda no pecado, se nós já morremos para o pecado em Cristo? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, que me libertou do corpo dessa morte. E essa mensagem continua no Romanos 8, porque a Bíblia, ela nos ensina completamente. Ela nos mostra quanto éramos escravos da lei e quanto agora nós somos livres em Cristo, justificados em Cristo, perfeitos em Cristo, salvos em Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer a segunda mensagem em Romanos 8, que eu possa ter te ajudado, que eu possa ter te dado discernimento, que nós possamos viver uma vida realmente transformada, de quem nasceu de novo, de quem em Cristo é uma nova criatura, entendendo o que é ser corpo de Cristo, e não vivendo uma vida de mente cauterizada, escravo do pecado, preso e sem caminhar dentro dessa visão de liberdade, de salvação em Cristo. Amém? Fique na paz, Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui um abraço para o pastor Roberto Costa, Roberto Silva. Deus abençoe você na direção dessa árdua missão de guiar o rebanho ali na comunidade da graça. Deus te dê toda sabedoria, discernimento, graça nessa vocação que é tão árdua, mas tão gloriosa. Amém?